Ora, daqui a pouco você tá lá com a sua mulher no bem bom, parece o Lula na teletela do 1984. E aí, companheira, a posição não tá boa. Não dá. Imprensa existe para vigiar o governo. O Lula não gosta dessa frase. Numa entrevista diz que imprensa não tem que vigiar nada, imprensa tem que noticiar. Imprensa tem de vigiar, sim. Tem de vigiar esse governo, como vigiou os outros governos, tentou vigiar os governos da ditadura. Por que a ditadura aconteceu? Por que a ditadura matou? Por que a ditadura torturou? Entre outras razões, porque não tinha uma imprensa para chegar lá e dizer o que estava acontecando. Então eu fico um pouco, eu não estou irritado não, estou muito calmo. Está muito irritado, mas não faz mal. Mas a imprensa, a imprensa antes da ditadura existia, quer dizer, ela foi massacrada. Não podia falar mais nada. E existia uma imprensa, Jô, a imprensa mudou muito, graças a Deus, e mudou para melhor. A imprensa que existia pré-ditadura, ela não era uma boa imprensa porque ela estava sempre ligada a grupos políticos. A gente sabe da ligação, por exemplo, do Getúlio Vargas com o Samuel Weiner. Não é? E antes disso, com o Chateaubriand, enfim. Então, a imprensa ligada... Nós conseguimos fazer uma imprensa profissionalizada. Nós conseguimos fazer uma imprensa que é realmente independente. E dentro dessa independência, existem aqueles que gostam do governo, existem aqueles que não gostam. O problema é que hoje nós temos um governo que acha que se você não gosta e critica, você está sabotando. Não é? Então diz assim... Fala-se, a imprensa estrangeira fala mais bem, é correto, é mais bem, não é melhor, tá? Fala mais bem do Brasil do que a imprensa brasileira. Não é verdade. Você pega a matéria que saiu no Economist, uma revista inglesa respeitadíssima, e está dizendo lá, olha, o governo Lula tem características excelentes, positivas, sem dúvida nenhuma, agora é um governo de continuidade. Quando veio o Lula diz, não é de continuidade, eu inventei tudo. Essa coisa do nunca antes na história desse país... A ideia de que ele pariu Mateus, a ideia de que antes dele havia o caos, isso daí é uma tentativa de se endeusar em vida. Isso é uma coisa lastimável, que está presente no filme. O filme dele segue os passos de Jesus. Daqui a pouco vai fazer Aleijado andar. Você está falando uma coisa aí que não é correta. Porque você está dizendo que antes dele era... Como é que você falou? Eu não sei, antes do caos, eu falei? Foi isso, Mas não é isso. Antes era o verbo. Antes era o verbo, exatamente. No princípio era o verbo, é o próprio Deus. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo, que é o princípio... Depois é que vem o Lula. Depois é que vem o Lula, exatamente. Vem depois do verbo. Conjugando todo o verbo, inclusive certinho. Você sabe que o Lula é uma coisa... O governo Lula é muito bom. Eu quero fazer justiça ao presidente Lula. Ele ensinou o ministro da Justiça a conjugar o verbo intervir. O governo Lula é tão bom que o professor de gramática do governo é ele próprio. Vocês acham que isso é polêmico? Mas não vai ficar agora julgando um presidente pela maneira dele falar ou dele se expressar. Não estou julgando, ao contrário. Não estou. Eu estou dizendo, não estou. Estou dizendo que ele acertou. Ele acertou o verbo. Estou dizendo que errou foi o ministro. Mas olha só, vamos falar de coisas pertinentes aqui ao livro. Vamos falar do livro, pronto. Por exemplo, era só para justificar a é justo e prudente que os governos se preocupem com o aquecimento global. O que me irrita é que culpa, cara pálida. Eu não peço desculpas pela invenção do antibiótico, do carro, do vaso sanitário, da informática, do uísque, do ácido acetil salicílico, do omeprazol ou do chicabon. Agora, aqui você vê que injustiça que fazem com o presidente, às vezes, porque o presidente, na televisão, outro dia, ele explicou por que o problema é nosso também. Exatamente. Porque a Terra é redonda. Se ela fosse quadrada, ele explicou direitinho. Se ela fosse quadrada, o aquecimento aqui não afetaria o aquecimento. Exatamente. Aqui, ele explicou nitidamente. Eu fui lá ver no mapa e olhei e falei, é redonda? É redonda. É pulse mover. Exatamente. Sinceramente. Então eu acho que você está sendo muito injusto. Eu costumo ser injusto. Ele explicou direito, foi numa solenidade. Está no site do Jornal da Globo, é muito bom. Ele explicou que só existe esse problema porque quando a Terra vira, ela passa para aquela área poluída. Se fosse quadrada...
a 200 quilômetros não aconteceria nada. Nada, ficava só aquela poluição seja, aqui. É uma fatalidade que as Onde coisas... é que você vai passar as férias? Fora da poluição. Fora da... Viajava. É uma revolução, não tenho dúvida. E só essa coisa do aquecimento global, você me permite? Não permite. Não Deixa eu acabar de ler aqui, depois você volta. Tá bom. Desde certa feita, R$2 de esmola. O sujeito achou pouco e me xingou. Tomei o dinheiro de volta. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Quem é didático com eles começa a escrever um evangelho. Que coisa... Malvadinho. Tem uma coisa no Brasil do coitadismo. Você não pode, hoje, você não tem o direito de ser uma pessoa talentosa, bem-sucedida, que faz as coisas direito, se você não tiver uma história triste para contar. Então, assim, é como se você veio da classe média, se você comeu, se você teve cama para dormir, você está condenado a ser um idiota. Para você ser uma pessoa bacana, bem-sucedida, você tem que ter sido pobre, tem que contar uma história. E aí você tem duas alternativas, há duas saídas. Ou o sujeito é realmente muito bem-sucedido e conta uma história triste, ou então é a velha história de eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou aqui pedindo. Não é isso? O cara, eu dei R$2. Ele falou, tem R$2, só R$2, ô vagabundo.